Tá para gravar? Bom, tá gravando então, pessoal. O objetivo de hoje, eu não tenho claridade aqui. O objetivo de hoje é dar uma recapitulada e um suporte assim para muita gente que está naturalmente com insegurança, que agora eu estou enchendo o saco de todo mundo, né? Tipo, tem que gravar prática, tá? Tem que gravar, tem que mandar prática, porque de novo, o que a gente está tentando fazer aqui é uma coisa muito diferente de tudo. É anticomercial o que eu faço aqui. Todas as outras pessoas me xingam, né? Falaram que eu tenho que gravar e botar no Hotmart, não sei o quê, que eu tenho que vender para 5.000 psicólogos, ficar rico, não sei o quê, mas eu não quero fazer isso. Ficar rico até quero, acho que todo mundo quer ficar rico ainda, mas eu não quero fazer isso com esse grupo. O grupo ele assumiu um formato, né? Que eu tinha brincado um pouco, era um formato de como se fosse uma academia de artes marciais, né? As portas estão abertas, o tatame está aqui, a gente entra e treina junto, e quem sai, sai, quem vem, vem, quem entra, entra. Quem entra e fica brincando na faixa branca um tempinho, tá bom. Quem entra e vira faixa amarela, faixa roxa, faixa preta, vira faixa preta. E é claro que é um formato que não ajuda muito comercialmente, e ao mesmo tempo você já deve ter percebido que funciona como um grupo de supervisão muitas vezes também, né? A gente acaba fazendo uma espécie de supervisão clínica aqui algumas vezes, algo próximo a isso, né? Sem aprofundar em nada, mas aprofundando nas nossas habilidades enquanto terapeutas. E o grupo provavelmente ele vai seguir nesse formato, e agora em dezembro eu vou estar distribuindo as faixas de vocês aí, vou estar botando aí vocês aí num entendimento que, para mim, tentando acompanhar de maneira individual, um a um de vocês, a trajetória de pessoas que já têm formação em protocolos, outras que fizeram grupos e quanto estão conseguindo se dedicar e aplicar para o grupo e para a gente cumprir as nossas tarefas aqui, de mandar áudio, gravar. Mas de tempos em tempos a gente precisa parar e voltar um pouquinho para as bases, né? Eu só dar oi para quem chegou, não dei oi ainda. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Mari, tô te vendo agora, tudo bem? A Mariana é nova, deem oi para ela. Fala, oi, Mariana. Ei, Mariana, bem-vinda. Esse grupo é ótimo. Onde é que você tá, Mari? E agora tem várias Maris. Onde é que você tá? Mas acho que aqui não tem nenhuma por enquanto. Ah, você está comendo. Pode comer, come primeiro, calma. Não, porque eu não estava conseguindo achar o microfone. Eu sou de Sorocaba. Sorocaba, interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo. Quanto tempo que é Quando eu Sorocaba? tiver e muito obrigada. É uns 90 quilômetros, dá 1 hora e pouquinho. Dá uma hora. É bem perto. É. Você já trabalha com mindfulness? Não exatamente. Eu estou bem no comecinho ainda. Sou mais fã e aí estou engatinhando, quero direcionar para isso, assim, Você para viu esse meu... atendimento. Você me segue no Instagram? Isso. Daí eu vi que ia ter a aula hoje e falei, opa, deixa eu já perguntar. Você viu meus vídeos fazendo piada com a Maria Homem, da psicanálise ou não? Você Vi. achou muito ruim ou você achou mais ou menos ou você achou bom? Olha, eu não a conheço muito a fundo, então não tenho uma opinião muito formada. Mas também não fiquei no time das pessoas que estavam te massacrando, não. Obrigado. É confuso, é bem confuso e inacessível. Obrigado, querido. A mulher me proibiu. Obrigado, seja bem-vindo. A Letícia me proibiu. Não é para fazer mais vídeo com a Maria Homem. A Letícia me falou, falei, tá, parei. Mas obrigada, gente, pela recepção. Seja bem-vindo. Ô, Mari, mas você trabalha com terapias comportamentais contextuais já? Assim, trabalha com alguma coisa de ACT, DBT, FAP, ou mesmo TCC, uma abordagem comportamental? Isso, mais para linha comportamental. Comportamental mesmo, Skinner? Então tá, Não, cognitivo comportamental. É. cognitivo comportamental. Então tá, Isso, seja bem-vindo. obrigada. Tudo bem, Vitória, por aí? Ficou rica? Não, não ficou rica. Sim, eu demorei porque o WhatsApp. Oi? Você já ficou rica? Ou ainda não? No, faça 10K na clínica, 50K na clínica.
50K na clínica, Quem já ficou dera. rico ou ainda não? Ainda não ficou rica. Não, poxa, quem dera. Mas aí, quando eu ficar, eu faço o curso para vocês. Tá bom, tá? Por favor, quando você ficar, você ensina a gente, tá? Então tá bom, seja bem-vindo. Ai, Jesus. Pessoal, ótimo. Bem-vinda, Mariana, também, Ruschel Kirch, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai voltar para as bases. 3 pontos que a gente precisa voltar. 3 partes que a gente precisa passar para entender o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é a nossa pegada aqui? Lembrem-se, a nossa pegada, ela é sim fazer um mindfulness transteórico, porém, apesar de ser uma ideia de fazer um mindfulness transteórico na clínica, ele está associado a uma epistemologia. Então, assim, a gente vai estar falando muito mais de uma teoria do conhecimento dentro de uma perspectiva do contextualismo funcional. Então, se tiver algum psicanalista ou uma psicanalista no nosso grupo, isso não tem problema nenhum, mas talvez a linguagem vai ficar estranha muitas vezes. Por quê? Porque a gente está olhando muito a partir de uma perspectiva que é mais friendly, amigável, para uma abordagem que emerge das terapias comportamentais. Então, dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental, comportamental contextual, vai ficar muito mais fácil de entender o que a gente faz. Só que dentro desse universo todo, a gente está tentando ser um pouquinho mais transteórico. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, na DBT, quando vai se pensar em mindfulness, vai se pensar muito em regulação emocional, e quando se fala em mindfulness na ACT, vai se pensar muito em flexibilidade cognitiva. A gente não está com esse foco aqui, de dentro dos modelos teóricos que emergem de uma visão comportamental. Ou, por exemplo, numa linguagem puramente comportamental, a gente estaria falando em comportamento governado por regras, ou contingências, ou repertório de reforçamento, esse tipo de coisa. Então, a gente está evitando entrar em nichos de linguagem. Tá? Então, se esse aqui fosse um grupo de ACT e Mindfulness, a gente entraria em alguns nichos de linguagem. Ou se fosse em DBT. Vocês já devem ter percebido que quando a gente... Oi, Vanessa. Oi, Tereza. Sejam bem-vindas. Oi, Mari. Quando a gente... por exemplo, quando a galera da DBT começa a falar, vocês já perceberam quando eles começam a falar entre eles? Mente sábia, não sei o quê, foi para lá, foi para cá. A linguagem fica mais voltada para a DBT. Isso não é um problema, mas é para mostrar que mesmo o mindfulness, dentro das abordagens comportamentais contextuais, ele fica nichado também. E a gente está tentando não nichar, a gente está tentando olhar para o mindfulness como uma tecnologia comportamental que atravessa todo esse universo. Até mesmo se eu fosse psicanalista e quisesse usar esse mindfulness aqui, eu poderia, tá? Eu poderia, não teria problema usar o mindfulness que a gente usa aqui na clínica psicanalítica. Só que aí, provavelmente, em algum momento, eu ia dar atenção para uma outra coisa. Eu ia fazer uma prática de mindfulness com um paciente meu, ele ia falar alguma coisa que eu ia interpretar como um ato falho, como um xiste. Aí eu ia ir para dentro da epistemologia psicanalítica. E não é o que a gente lida aqui. Tá claro isso, né? Então, a gente não ia entrar dentro de uma perspectiva existencial humanista ou de uma perspectiva do inconsciente, que seria a perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica. Nós não estamos interessados nessa linguagem. Porém, pode ser que muitas pessoas que trabalham com psicanálise ou com abordagens fenomenológicas existenciais possam achar interessante a prática de mindfulness no consultório delas. Tá claro isso? Pode ser que elas achem interessante como uma ferramenta, mas aí elas vão, em algum momento, vão trabalhar com outros conteúdos. O junguiano, de repente, vai ver a associação dos arquétipos com os complexos e processo de individuação, integração de ânima e ânimos. Não tem nada a ver essa linguagem para a gente aqui, porque Jung é uma outra visão de mundo. Ok? Quando a gente está falando de mindfulness também, a gente tem que tomar o cuidado grande da gente não fazer uma coisa que é muito difícil e que acontece muito, que é não fazer budismo no consultório, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de não fazer budismo no consultório. A gente pode falar eventualmente sobre conceitos budistas ou sobre alguma coisa associada ao budismo, mas não é adequado que a gente ensine meditação budista no consultório.
que a gente faça uma mistura que seja pouco cuidadosa, ou que a gente comece a recitar ensinamentos budistas. Eu, eventualmente, com os meus pacientes, é, uso algumas historietas budistas, eu falo sobre as 4 nobres verdades, ou como uma metáfora, né? Usando mais como metáfora, não enquanto ensinamento, assim, tá? Então, a gente está tomando esse cuidado, a gente não está partindo do lugar religioso, a gente está partindo do lugar científico, apesar da gente entender que existe essa interação, tá? Agora mesmo até eu vi que um dos primeiros professores de mindfulness no Brasil, ele é médico, né? Ele não é psicólogo, então ele trabalha na clínica, ele trabalha com protocolo. E nos protocolos, o MBSR, o MBCT, é mais confuso isso, é mais misturado, tá? Mais nos protocolos mistura bastante budismo e ciência. Na terapia, às vezes um pouco menos, mas tem gente que faz um curso de MBSR de protocolo e quer pegar aquilo ali e botar dentro da clínica. Aí que moram as confusões. Então a pessoa participa de um grupo de MBSR, de MBCT de 8 semanas e leva para dentro da clínica alguma coisa dali. Aí começam a fazer essas confusões, tá? Mas esse professor, o professor Marcelo Demarge, da Unifesp, é um dos primeiros professores de Mindfulness no Brasil. Agora ele está fazendo viagens para a Índia, para ir lá conhecer o lugar onde Buda se iluminou na árvore. Ele está fazendo as viagens. Então, se tiver dinheiro aí, tiver uma grana sobrando, quiser passear na Índia. E por que eu estou contando isso? Eu estou criticando o professor Marcelo? Não, não estou criticando. Eu estou só mostrando para vocês como é confuso isso, né? Então, o cara é médico da formação na Unifesp, a formação é laica, a formação não é religiosa, é formação para médicos, psicólogos, só que eles estão indo para a Índia para meditar lá na árvore do Buda, para fazer uma peregrinação espiritual pela Índia. Vocês entenderam como é confuso? Eu não estou criticando as pessoas, não. Eu estou mostrando para vocês que é confuso. Entendeu? A pessoa fala assim, ó, não tem religião, não é meditação. Vamos para a Índia? Aí você fica, ué. Não, mas eu vou para a Índia porque, na verdade, gosto da Índia, eu medito lá no budismo, mas aqui dentro eu sou médico, aqui dentro eu só falo do Amician. Aí fica cheio de pagode acontecendo. De novo, não é uma crítica, é para mostrar como é difícil. Você bobeou um pouquinho, você escorrega no sabonete, e aí você não sabe mais se você está girando, se acendeu incenso, se não acendeu, se rezou para o Buda, se não rezou, se para quem foi. Então, tem uma dificuldade aí. Falei para vocês já, existem muitas perspectivas de mindfulness na psicologia. Dentro da psicologia, a gente está adotando uma perspectiva. Nós somos os fodões, os melhores? Não, nós não somos fodões, não somos melhores. A gente só está tentando ter lucidez de qual é. Então, a gente não está fazendo formação em protocolo de mindfulness, a gente não está botando mindfulness na Gestalt, na psicanálise, sei lá mais aonde, tá? Não é o caminho que a gente está adotando aqui nesse grupo. E não estamos trabalhando com a perspectiva da Ellen Langer, que é uma perspectiva de pesquisa de mindfulness em cognição social. Estamos trabalhando dentro da parte clínica. Tá claro isso? Tá claro para todo mundo? Tá? Então, esse é o nosso caminho. Partindo desse caminho, a gente pensou que a gente precisava trabalhar dentro da clínica, entender a definição de mindfulness, tá? A definição de mindfulness mais tradicional é do professor John Kabat-Zinn, que é uma definição confusa, né? Mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção com propósito ao que acontece no momento presente, sem julgamentos. A definição do tamanho de um bonde gigante, você fica assim, como é que é? Consciência que emerge. Eu parei lá no começo, lá na consciência que emergiu. Emergiu de onde? De onde que emergiu essa consciência? Pelo amor de Deus! Que consciência é essa? É um espírito? É uma voz? Né? Inclusive, em inglês, a definição original é the awareness that emerges from. Esse awareness não tem tradução exata para o português. Algumas pessoas traduzem como a consciência que emerge, outros traduzem como a atenção que emerge. Então, assim, a definição já é uma bosta. Assim. No início, a gente já tem confusão. Por isso que a gente tentou pegar soluções das escalas de mindfulness.
Então, assim, peraí, se a definição de mindfulness é uma definição difícil, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de uma definição de mindfulness, primeira coisa, de uma definição mais prática, e a gente precisa entender que processos eu estou trabalhando na clínica quando eu estou usando mindfulness. O que eu estou movimentando no paciente quando eu estou trabalhando mindfulness. Tá? O que significa mindfulness na clínica? Nós estamos tentando ser os mais frios possível para a gente não ficar no universo de sabonete, escorregando assim. Mindfulness, o que é mais? A consciência que emerge quando prestamos atenção com propósito ao que acontece momento a momento, sem julgamentos. Não. É muito conceito dentro do conceito. Eu trouxe para vocês uma definição funcional, que é da Tamara, que eu gosto muito. Nós alternamos as 24 horas do dia entre dois estados. Você, seus pacientes, que é o quê? Nós passamos algum tempo onde nós estamos realmente presentes, com uma capacidade de escolha e lidando com a nossa experiência interna de maneira gentil. Nós passamos pouco tempo nesse estado, que é essa seta azul. Nós passamos, de um modo geral, muito tempo em processos de distração para lá e para cá, multitarefa, processos de reatividade, ou seja, eu emito comportamentos sem total lucidez do que está motivando esses comportamentos, essa reatividade, e a minha experiência usual é uma experiência de julgar as minhas experiências internas a todo momento, diferentes tipos de julgamentos. Existe uma chance muito grande da gente passar a maior parte do nosso dia na seta vermelha. Mindfulness é o cultivo da seta azul. Então, no mindfulness, a gente está tentando aumentar o tempo em que a gente está um pouco mais presente, ou seja, lúcido, lúcida, consciente do que acontece conosco, com uma capacidade de escolha e não simples reatividade, e com um pouco mais de aceitação, autocompaixão, gentileza com os meus processos internos. E como isso é uma gangorra, horas eu estou mais lá embaixo, horas eu estou mais em cima. E a gente quer treinar exatamente a capacidade de ficar mais em cima, aumentar o tempo que a gente passa aqui, ó. Hein? E, além de tudo, aumentar o tempo em que a gente percebe que a gente está aqui. Aqui está o grande pulo do gato. Sabe por quê? Sabe o que a gente faz? Ai, a gente tem que passar menos tempo distraído, reagindo, julgando. Vamos ficar no aqui e agora. A gente começa com esse troço de novo. É muito menos, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre perceber, primeiro, que eu estou num estado de distração, de ruminação, de preocupação patológica, de reatividade, de julgamento. E ao perceber, eu ou faço exercícios, ou faço conversas internas, para, a partir da percepção desse estado da seta vermelha, eu trazer a seta azul. Para quê? Para eu me sentir bem? Não necessariamente. Mas para eu ter um pouco mais de lucidez do que está presente comigo. Então, estar presente não é necessariamente algo gostoso. É desenvolver um estado, um quadro de lucidez com a experiência que acontece no momento presente. É difícil. É difícil. Alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Fica melhor quando a gente vê, né? Você desenha a definição, né? Não fica só repetindo, né? As duas setas são partes da experiência humana. A gente alterna entre os dois estados. Não existe só ficar lá embaixo, só ficar lá em cima. Aliás, até ficar lá embaixo, eu acho que até existe, né? Que é tanto estímulo, é tanta coisa que tem muita chance da gente passar as 24 horas do dia em estados distracionais, de reatividade. Acho que hoje eram umas 10h30 da manhã, minha mulher me deu bom dia. A gente estava o tempo inteiro junto, um olhou para a cara do outro e falou: bom dia. A gente estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo.
a gente estava tanto no estado assim de fazer muita coisa, reatividade, não sei o quê. Ó, você por aqui, quase que eu marquei um café com ela. Quer tomar um café comigo? Quase que eu marquei um café. Falei, porque é isso, a gente fica muito naquele estado. Então, a partir da definição, a gente cai na operacionalização das definições. Uma das operacionalizações de definição foi a tentativa de construir escalas para medir mindfulness. A primeira escala que surgiu, ela media mindfulness como algo unifatorial, como um fator só. Mindfulness como se fosse uma coisa só. E aos poucos eles foram pensando, não, não é uma coisa só. Mindfulness envolve pelo menos duas coisas, tá? Como, por exemplo, estar no momento presente e lidar com aceitação. Aí vai ter a escala, por exemplo, da PMS, que ela faz mindfulness dividindo uma solução bifatorial, dois fatores, né? Ela vai botar mindfulness enquanto aceitação e awareness aqui. Eles resolveram nem traduzir no artigo, né? Botaram como atenção ou consciência. Tá? As questões sobre aceitação, inclusive, eu acho que elas estão todas reversas, né? Elas estão escritas de maneira reversa à aceitação, né? Então parece que elas são sob esquiva as perguntas, né? Mas isso é só para mostrar um exemplo bifatorial, que é esse exemplo de como medir que alguém aceita a própria experiência ou como medir que alguém está presente, alguém está no momento presente. Depois, quem quiser, compartilhe lá no grupo, quem tiver interesse. Esses artigos são chatos, viu? O artigo de validação de escala é chato pra caralho. O artigo de carga de fator, é um chatice do cacete. Tá? Mas quando eles adaptaram a escala Filadélfia de Mindfulness, foi até o grupo do professor William, que foi meu orientador de doutorado. Tá? Foi uma aluna dele que chama Amanda, com o Thiago, que hoje é professor no lugar do William, o outro Thiago, o homem de Castro. Tá careca, ele tá de tanto estresse que ele tá passando, ele ficou careca. Aqui é o FFMQ, é uma escala que, em vez de usar duas soluções de mindfulness, em vez de usar mindfulness enquanto atenção, momento presente e aceitação, botou mindfulness, é a escala mais usada de mindfulness, tá? Mindfulness enquanto 5 fatores, ó. Observar, descrever, que é um outro artigo aqui, agir com consciência, não julgar e não reatividade, não reagir. Ou seja, mindfulness significa você ter essas habilidades. Só que se você for olhar aqui, muitas delas, elas têm correlação, tá? Então elas estão associadas por exemplo, aceitação psicológica e awareness. Então elas podem ser ligeiramente agrupadas novamente em 2 itens, né? Atenção ao momento presente, ao que acontece no momento presente, e aceitação. Aceitação ao momento presente e por exemplo, não reagir e agir com lucidez são mais ou menos coisas parecidas. Tudo bem que eles carregaram diferente aqui na solução fatorial. Tá? Descrever e observar são 2 habilidades que se usam muito na DBT, por exemplo. Tá? E o não julgar, ele entra muito aqui na questão da aceitação psicológica. Oi, Lu. Vou tua mão. Você está com o microfone fechado. Só. Eu estava falando com o microfone fechado. Essas habilidades aí, eu acho que não sei como é que chama a habilidade, ou é uma característica do mindfulness, enfoque que se dá? Isso aqui é uma construção de um questionário para medir mindfulness, né? Então, eles tinham Olha que só, medir mindfulness. isso tudo aqui, por exemplo, observar, descrever, esse ação com consciência é o que a gente chama na DBT de participar, não julgamento, que é como a gente pratica mindfulness, porque a DBT ensina o que eu faço para praticar mindfulness, né? Como a gente trabalha com pacientes com desregulação, a Linehan separou alguns critérios para que os pacientes consigam praticar. E aí, o que eu faço? Eu observo, descrevo e participo, ou estou consciente do momento presente, fazendo o que eu estou fazendo. E o outro, e como que eu pratico é não julgando e sendo efetivo, fazendo aquilo que funciona, que eu acho que esse último que você falou ali está correlacionado com ser efetivo, não ser reativo. Bom, vou fazer o que funciona, porque se eu for reativo, isso não vai funcionar, não vai ser efetivo. Achei muito legal isso, muito legal mesmo. Então, você veja que nas próprias terapias, essas cargas fatoriais aqui de uma escala,
elas aparecem, não é à toa, né? Por isso que os autores Uhum. e autoras dos modelos de psicoterapia, por isso que eles se baseiam nos questionários. É importante eu mostrar isso para vocês, né? Que é como a gente tenta medir mindfulness, né? A tentativa de medir mindfulness. Então, assim, são habilidades e coisas que a gente quer desenvolver na clínica, que a gente acha importante desenvolver. Então, isso é transteórico. Isso é transteórico, tá? Isso é qualquer terapia, qualquer terapeuta e qualquer paciente, a princípio, vão se beneficiar de ter uma capacidade de quê? De observar as coisas profundamente. Aliás, eu acho que foi a Mari, tem 35 Maris no grupo. Acho que foi a Mari Zanata que mandou lá uma coisa de uma, se não for, me corrija, de um paciente dando um relato lá sobre, nossa, foi legal eu ter pausado para olhar no grupo de WhatsApp, mandou lá, que é o quê? A capacidade de observar e descrever, né? O paciente, quando ele começa a falar, cacete, olha que legal, caramba, realmente tem alguma coisa aí. É como quando alguém faz exercício da uva passa pela primeira vez. Fala, caramba, não tinha percebido esse tanto de coisa. Então, assim, é essa capacidade de começar a perceber melhor. A princípio, é algo bom para qualquer modelo de terapia, seja psicanálise, Maria Homem, João Maria, seja quem for, não interessa. Vai ser uma habilidade importante. Agir com consciência é uma habilidade importante. Não julgar, aceitação da experiência interna, é uma habilidade importante. Independente de DBT, de ACT, de FAP, Aaron Beck, seja lá quem for, Freud, Jung, não interessa. Não reagir. Então, a gente está tentando trabalhar essas coisas na terapia. Então, a gente tem um objetivo de trabalhar dentro, nós estamos usando palavras aqui para descrever experiências humanas. Entende por que é transteórico? Porque são experiências humanas que qualquer paciente vai ter em qualquer modelo de terapia. É só você pensar no oposto muitas vezes. O que é não descrever? O que é não conseguir observar? O que é não agir com consciência? O que é reatividade ao invés de não reatividade? O que é julgamento da experiência interna de maneira danosa? Só que, claro, como nós estamos numa epistemologia comportamental contextual, nós estamos tentando fazer as coisas um pouco mais simples no meu entendimento. Aí aqui eu estou fazendo uma leve crítica aos outros modelos de terapia, tá? Eu não me aguentei, mas assim, nós estamos tentando nos manter frios, a frieza da letra da lei. Agir com consciência é agir com consciência. Ou agir sem consciência é agir sem consciência. Eu dei um soco na cara dele porque eu estava perdido de mim mesmo, eu estava sem consciência. Eu percebi que eu queria dar um soco no desgraçado, mas porque eu pratico mindfulness com você, Thiago, eu percebi a minha mão fechando, eu percebi o calor no meu corpo, eu dei um nome para isso, eu falei, puta, isso é raiva. Eu olhei, eu conversei comigo, eu ativei a mente sábia, sei lá qual mente que eu ativei, e em vez de eu dar um soco, eu voltei, fui lá para dentro do banheiro, me tranquei no banheiro, respirei fundo, joguei água na minha cara e falei, puta, cara, ainda bem que você não deu um soco na cara do outro. Mas quando você for na sua terapia, daqui 2 dias, você vai contar que você percebeu a raiva, que foi muito difícil, que você ainda está com raiva, você conseguiu ter um outro comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, em outros modelos de terapia, a gente vai pegar outros caminhos, vai falar do inconsciente, do pai, da mãe, do sei lá mais o quê. E aqui a gente não está fazendo isso. Aqui a gente está olhando para a experiência da pessoa e para o repertório comportamental. E o quanto faz aquilo, faz a pessoa. Agora eu vou ser meio ACT, tá? Agora eu vou ser terapeuta de aceitação e compromisso nesse momento. O quanto a pessoa está agindo na direção das coisas que são preciosas e valiosas para ela ou está afastando ela. O quanto os comportamentos estão trazendo para aquela pessoa aproximação às coisas que são realmente. E aí o problema é de vocês trabalhar clarificação de valores com os pacientes de vocês na terapia. Eu não tenho como fazer isso. Vocês precisam ajudar os pacientes de vocês a terem clareza de qual é a jornada deles, o que eles estão buscando na vida. Um está querendo vender picolé, o outro quer ficar rico, o outro quer casar, o outro quer ter relacionamento aberto, o outro quer pular
bungee jump, cada um quer fazer uma maluquice, cada paciente é com a sua própria doideira. O outro quer lidar melhor com uma situação de luto, o outro quer se curar da depressão, o outro quer deixar de ser ansioso, o outro quer ter crise de pânico. Aí é trabalho de vocês. Só que o que a gente quer fazer? Como que o mindfulness, isso que a gente estava falando aqui, observar, descrever, agir com atenção, com consciência, não reagir, não julgar, pode ajudar vocês a ajudarem essa pessoa. A melhor maneira de você descobrir isso é você percebendo como o mindfulness te ajuda na tua vida, na tua... Aí dá um salto. Pum! Quanto mais você perceber que as habilidades de mindfulness ajudam você nas suas maluquices, mais você vai conseguir aplicar isso na clínica. Por exemplo, mindfulness me ajuda ainda, me ajudou muito, mas me ajuda muito ainda durante as minhas crises de ansiedade. Quando eu começo a despirulitar, que eu despirulito, eu vou, de repente, começo a ficar doido, começo a falar com todo mundo, começo a morder o rodapé da casa, conversa com o cachorro, começa a ficar ansioso. Me ajuda demais a perceber meus processos de preocupação patológica, de catastrofização, meus processos de me fechar quando eu emito algum comportamento agressivo e depois eu me fecho, como é que eu faço ação oposta e me abro. A pergunta é, e vocês? Como é que mindfulness ajuda vocês nas maluquices, doideiras, sofrimentos e chororôs de vocês? É para responder? Quer responder? É para responder? Não, não é, mas se quiser pode. Quer? Eu conheci Mindfulness porque eu fui praticar por causa de dor crônica. Eu tenho tendinite, então uma vez a médica fez a prática e ela pediu para sentir aonde estava a dor e aonde não estava. E eu levei um susto, porque a maior parte do meu corpo não doía, mas aonde doía era onde eu prestava atenção. Então, me ajuda na minha vida, me ajudou muito ali e me ajuda até hoje. Muito. Manejo da dor crônica. É. Você sabe, vocês não fizeram pensar num negócio aqui. Desculpa, Thiago, você ia falar uma coisa? Pode falar. Agora me veio aqui. O que eu mais noto, que o mais me ajudou, foi a não fazer crise de ansiedade, ou pelo menos não me desesperar nos primeiros sinais de crise, e conseguir regular mais o comportamento para não ficar numa rotina muito doida. Tipo assim, eu deveria ir dormir ao invés de ficar mexendo no telefone, por exemplo. E por que eu estou aqui enrolando o dedo? Ou então, eu tô conversando aqui com essa pessoa, mas a minha cabeça está nas nuvens e isso vai ser ruim depois, porque, pô, eu mal vejo essa pessoa, então quando eu vejo eu quero estar com ela. Então, assim, eu percebo que foi agindo como algo organizador, assim, ou pelo menos que favorece essa organização. E é justamente isso que as pessoas falam aqui na clínica. Uhum. Pois então. Mas você vê que interessante que é poder você ver com você mesmo o que a pessoa está falando, né? É diferente de quando a pessoa está falando e aquilo é distante para você, aquilo é meio alien, assim. Exato. E eu acho que esse efeito também acontece com a galera. Tipo assim, eu vejo que acontece comigo, acontece com ela. Então, não é um negócio por coincidência. Não, realmente existe um mecanismo por trás. Uhum. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de que, né, por exemplo, a Leonora falou agora, eu pude observar melhor todas essas falações, eu deveria estar fazendo isso, aquilo, eu deveria
eu pude estar olhando para isso, eu pude estar fomentando o contato com o momento presente. Eu vou escolher ter esse comportamento, eu vou escolher estar com a pessoa. Tudo bem, a minha mente está viajando, eu quero viajar, eu quero sair dessa conversa, eu quero interromper a conversa, eu quero ficar na conversa. Você pode ver que os 5 fatores do FFMQ estão presentes só nesse exemplo. Os 5 fatores vão estar presentes nesse exemplo. Agir com consciência, observar, descrever. Foi o que ela acabou de fazer agora, ela descreveu. Só que para um paciente vai ser mais a questão, às vezes, uma questão física, vai ser uma questão, às vezes, de falta de autocompaixão. Para uns vai bater mais a questão da aceitação, para outros presença. E aos poucos a gente percebe que é o combo inteiro. Se a gente pegar os 5 fatores do FFMQ, é o combo todo que traz o benefício. Claro que para alguns pacientes, às vezes a variável de aceitação psicológica vai ter mais peso na qualidade de vida da pessoa. Então, pessoas que têm uma autocrítica muito elevada, que se tratam muito mal, é óbvio que as estratégias de aceitação psicológica e autocompaixão vão trazer mais benefício imediato para aquele paciente do que para o paciente que já não se trata muito mal, que já se trata relativamente bem. O paciente que é muito despirulitado fora do momento presente, as estratégias de momento presente vão trazer mais benefício inicial. Só que a gente está sempre falando do combo, de tudo. De tudo. Tá, então se a gente está olhando para essas coisas, a gente precisa ter um ponto sobre para o que a gente está olhando. Ensinar o paciente a olhar. A gente está olhando para quê? O que se olha? Quando você está falando, Thiago, não, eu vou olhar para quê? Bom, aí entra a piroca toda, que é o quê? O triângulo. O triângulo. Porque se a gente tem que olhar para alguma coisa, nós vamos olhar para quê? Tem que dar uma referência para o paciente. Então parece uma conversa de maluco. Mindfulness é agir com estar presente, sem reatividade. Mas o que é isso? O quê? Como assim? Dá para onde? Bom, aí a gente entra com desacelerar, virar a câmera para dentro. Isso é tudo professora Tamara Russell. Isso é tudo a minha mentora que me ensinou isso tudo. É tudo a doutora Tamara. Olhar para quê? Olhar para o corpo. Esse corpo gordinho, onde habitam uma mente e emoções. Está dando linguagem. Você é um triângulo ambulante emitindo comportamentos no mundo. Eu quero ser um quadrado, não quero ser um triângulo. Tá bom, inventa mais uma coisa aí para botar aí. Corpo, pensamentos, emoções, espírito. Pronto, bota outra coisa aí para ficar mais feliz. Vira um quadrado. Um triângulo. Então, a gente está falando sobre uma auto-observação desses processos. Aumentar a sensibilidade ao que acontece. Então, é isso que a gente faz na clínica. Porrada! Puf. Clínica. É isso que a gente faz na clínica. A gente quer ajudar o paciente a aumentar a sensibilidade ao que acontece nesse sistema. Em última instância, quem se movimenta sempre é a mente. Não é a mente. A mente não se movimenta. Aliás, até se movimenta, mas quem faz o movimento final é o corpo. Que a mente pode se movimentar para lá e para cá, mas é o corpo que emite o comportamento. É o corpo que se fecha ou se abre, que se aproxima ou se afasta. É o corpo. Quase que eu caio da cadeira. É o corpo. Ia ser bonito se eu caísse. É o corpo. Então, é o corpo que está emitindo o movimento. Só que o quê? Muitas vezes motivado por coisas que acontecem na mente. Alô, terapeutas cognitivo-comportamentais, é o momento de vocês ficarem felizes agora. Muitas vezes motivado pelas coisas que acontecem ali na mente e muitas vezes motivado por emoções. Só que a raiva, ela precisa de um receptáculo, não é? Ou vocês veem a raiva emitindo comportamentos como se fosse um vento aí pelo mundo? Olha, a raiva ali é um vento, está ventando ali raiva. Não, é sempre um corpo que está emitindo a raiva, o corpo de alguém, o seu corpo, o meu corpo. Nossa, um pensamento catastrofizante está voando por aí? Não, ele está dentro da cabeça, do corpo de alguém. Ou seja, é o corpo que está emitindo o comportamento de um pensamento catastrofizante. E a gente quer aumentar o treino a esses. A gente quer aumentar o treino dos pacientes, porque normalmente os pacientes não têm essa sensibilidade, não acontece esse treino.
Inclusive, é uma desqualificação do corpo. Eles não sabem que é o corpo que emite. Não é que é o livro do cara lá, saia da sua mente e entre na sua vida, né? Do Hans Harris, eu acho. Porque as pessoas... De quem que é? É do Stephen Hayes? Steven Reis. É. Por quê? Porque as pessoas ficam aqui em cima, ficam no Beatles aqui em cima, com a banda tocando aqui. Mas é o corpo que emite comportamento. Por isso que quando a gente está falando de mindfulness, a gente está falando de quê? A gente está falando de aumentar a sensibilidade do paciente, principalmente as sensações corporais. Foi o que a Eleonora falou aí. O que ela falou? Ah, eu percebi melhor os sinais mais rápido. Eu percebi os sinais no meu corpo, da ansiedade. A gente quer aumentar a percepção, essa que a gente fala bottom-up, de baixo para cima. Aumentar essa sensibilidade de perceber. Tem um caso clássico que eu peguei de um paciente com pânico, estava super disfuncional, e ele fazia crise de pânico em qualquer ambiente cheio de gente. Show da Taylor Swift. Não. Ele fazia pânico. E a gente fez uma estratégia de aproximações sucessivas para entrar na porta de um shopping aqui em Porto Alegre. A gente parava o carro no estacionamento e ia indo até a entrada do shopping. E foi um treinamento de 1 ano de prática de mindfulness, e foi muito interessante ver a capacidade dele descrevendo as sensações corporais que iam acontecer à medida que ele ia se aproximando da porta, ou que ele entrava 5, 6 passos já dentro da porta do shopping, que aí começava a ter gente, e a relação desses sinais corporais com as falas mentais que aconteciam. Até que ele descobriu, por exemplo, que certos sinais corporais estavam associados a uma fala do tipo: você vai desmaiar, agora é o momento em que você desmaia, e a emoção de medo e tristeza junto. Ele desmembrou a quando esses sinais corporais específicos acontecem, esse pensamento, agora é o momento em que você desmaia, acontece, e as emoções ficam 100% no vermelho. E nesse momento é que eu desmaio. É nesse exato momento em que eu desmaio, né? E a gente começou a fazer simulacros desse estado dentro do consultório, né, para ver o quanto ele conseguiria ficar ali sem desmaiar, ou se ele desmaiava ou não. Quando ele se sentiu seguro e percebendo aquele estado, ele conseguiu entrar no shopping, né, e sentou numa cafeteria e tomou café depois de 6 anos, sei lá, sem conseguir entrar num shopping, num lugar com muita gente. Tomou café naquelas, né? Ele me enganou um bocado, quase vomitou tomando café, mas tomou. Tomou o café ali, meio correndo ali, rachou fora depois. Mas foi uma puta de uma vitória para alguém que não conseguiu numa festa de aniversário, né? Mas isso só veio como? Num aumento de uma exploração dos processos corporais e de como eles se associavam a falas mentais, dar nome para as emoções. O cara tinha passado por tudo já. Psicanálise, banho de pipoca na Umbanda, tirou Exu Caveira na Igreja Universal, já tinha feito tudo já. Nada estava adiantando. Maria Homem também não adiantou nada. Aí o mindfulness foi o que ajudou. Porque simples, não tem nada misterioso, os processos são todos mapeáveis, os processos são todos observáveis, não tem nada gasoso e misterioso. O que eu fiz com ele durante muito tempo? Prática de pausa. A prática que eu estou pedindo para vocês gravarem para mim. Pausa, sente os pés no chão, bumbum na cadeira. Percebe como é que está seu corpo, agora, aqui no consultório. Se tem algum pensamento presente. Tem alguma emoção presente. Depois a gente começou a trabalhar com imagens, né? Fecha os olhos, imagina um lugar com 5 pessoas. O que seu corpo percebe? Surge algum pensamento? Depois ele foi numa reunião de condomínio, ele ficou distante da reunião.
Ele ficou a uns 6, 7 metros de onde estava acontecendo a reunião e anotando o que estava acontecendo no corpo, nos pensamentos, que para ele já era aversivo, já ficar próximo daquele bando de gente de reunião de condomínio. Ficar 10 metros já era horrível. Ou seja, foi um trabalho ao longo de um ano, aumentando a sensibilidade dos sinais corporais, trabalhando muita aceitação psicológica, porque ao longo desse processo veio muita coisa a respeito de eu não consigo, não vai dar certo, eu sou um doente, eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu vou ser assim para sempre. Então percebam quantos elementos comportamentais estão presentes aí, quantos elementos cognitivos estão presentes aí, quantos elementos de educação emocional estão presentes aí. Faz sentido para vocês esse exemplo que eu estou trazendo aqui? Um terapeuta cognitivo comportamental poderia fazer isso. Um terapeuta comportamental poderia fazer isso. Um terapeuta ACT poderia fazer isso. Um terapeuta DBT poderia trabalhar com estratégias assim. Talvez fosse trazer outras metáforas, fosse falar de mente sábia, fosse trazer tudo bem, não tem problema. Não. Terapeuta cognitivo comportamental talvez fosse colocar um pouco mais de ênfase nos componentes cognitivos, né? Agora, de novo, a diferença aqui é que a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva do contextualismo funcional, que é nós não estamos interessados em mudar as cognições dos pensamentos dos pacientes, tá? Aí é uma diferença básica entre terapia cognitivo-comportamental e comportamental contextual. Então, nós não estamos necessariamente interessados em fazer reestruturação cognitiva. Pode ser que para alguns pacientes seja importante fazer reestruturação cognitiva. A gente está mais interessado em difusão cognitiva do que reestruturação cognitiva. Presta atenção nessa frase. A gente está mais interessado em desfusão cognitiva do que em reestruturação cognitiva. Porém, o curioso é que a desfusão cognitiva pode facilitar a reestruturação cognitiva. A desfusão cognitiva pode ajudar no processo de reestruturação cognitiva. A gente não está interessado em fazer muito choque de evidência, muito questionamento socrático, a não ser que esteja a serviço da desfusão cognitiva. Tá? Porque a gente não quer correr o risco de entrar numa lógica de que eu preciso mudar os meus pensamentos para ter uma vida valiosa. Eu posso ter uma vida valiosa independente da qualidade dos meus pensamentos. Não necessariamente eu preciso mudá-los. Porque numa lógica cognitivo-comportamental clássica, a restauração cognitiva ela é quase que o coração da coisa. E para nós, não. Está claro isso? Isso é um detalhe teórico muito importante. Muito importante. E que quase ninguém sabe disso. Assim. As pessoas não sabem disso. Elas não falam sobre isso. Eles pulam por esse processo. Ok? Tá, eu vou precisar dar uma outra Tá. aula. Oi, fala. Minha internet está falhando aqui. Na ACT a gente fala que você não muda o pensamento, você muda a relação com o pensamento. Eu gosto muito dessa frase, ela é boa até para falar com os pacientes, eles entendem a questão da função. No Mindfulness, em geral, tem uma coisa que é It's about process, not content. Que é exatamente isso que você está falando. É sobre processo e não conteúdo. É o que você falou, é sobre processo e não necessariamente conteúdo. Que às vezes, muitas vezes, na terapia cognitivo-comportamental tradicional, é sobre conteúdo. Né? É tipo, eu sou uma falha, eu sou falso. Né? Aí você tem que mudar essa cognição, eu sou falso, ajudar o paciente a entender que e numa abordagem processual você não está interessado em mudar isso aí. Você quer entender as relações que acontecem quando surge esse pensamento. Eu sou uma farsa. Tá? Então, como você se comporta, o que mais? Me conta mais, o que acontece? Quando você tem esse pensamento, como é que você se comporta? E isso é terapia baseada em processo.
Isso é, basicamente, os caras estão chamando aí de... Só que é bem mais complexo, porque tem redes, né? Tem as redes que eles desenham, toda uma nerdice lá da terapia baseada em processo em relação a isso. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Boa, Ju. Boa lembrança. Mais alguma pergunta? Não? Englobando aceitação e não julgamento. Aceitação e não julgamento são coisas que estão acontecendo, né? São coisas que estão... são esses processos que o Mindfulness ajuda, né? O não julgamento e aceitação, que são coisas que se sobrepõem, né? Porque se eu não estou julgando, eu estou aceitando, são coisas que facilita a gente observar no primeiro momento. Quando a gente começa a praticar Mindfulness, não é que a gente começa a aceitar ou que a gente começa a não julgar. É o oposto que acontece sempre. A gente percebe o quanto a gente julga, ou a gente, ou os outros, né? Então, o processo sempre começa pelo contrário. Ele começa por você perceber o quanto você não fica no momento presente, o quanto você julga tudo. É sempre partindo desse ponto. Nunca é do outro, assim. É tipo, caralho, quanto eu não fico no momento presente, ou quanto eu me julgo. Aí tem uma caminhada que acontece a partir daí. Bom, essa aula acabou ficando muito teórica, né? Mas eu acho que ela vai servir para ajudar todo mundo que entrar depois no grupo, principalmente, e perdeu essas conversas sobre budismo, ciência. Muita gente vai assistir essa aula gravada, vocês estão vendo que a gente está em poucos aqui hoje, porque muita gente vai assistir gravado. Quem tiver dúvidas, se estiver assistindo gravado, coloca no grupo lá dúvidas. E eu acho que eu vou fazer uma segunda aula dessa agora, vai ser necessário para eu entrar só na prática da pausa. Porque só com a aula de hoje, quem estava com dúvida de condução não vai ter tirado as dúvidas, né? Só sobre conduzir a pausa e conduzir uma prática de atenção focada. Então, eu vou fazer uma segunda aula de revisão dessa, só sobre... Eu não vou falar de teoria, essa aula vai ficar gravada, só sobre condução de pausa e só sobre condução de atenção focada. E aí, a gente, na outra, retoma condução de áudio de aluno e Inquire e vai se encaminhando já para a nossa finalização de ano. Então, a gente vai ter mais uma aula de revisão, 2 ou 3 encontros no máximo de condução de aluno e a gente finaliza esse ano. E aí eu mando um certificado para vocês, alguma coisa, se vocês botarem na internet. Claro, assim, eu sou pica do Mindfulness. Tá bom? Em janeiro vai ter férias. Acho que em janeiro a gente vai se encontrar 2 semanas, eu vou avisar vocês. Eu vou ter que deixar como opcional, né? Vamos ver como é que vocês vão ficar, porque muita gente vai viajar. Mas é provável que em janeiro a gente se encontre. Em janeiro e fevereiro a gente deve se encontrar de 15 em 15. Em março a gente retoma. Tá bom? Que a paz de Cristo esteja convosco. Saúdam-se uns aos outros. Beijinho, boa semana para vocês. Até semana que vem. Espero que essa aula tenha sido boa para dar uma refrescada na cabeça de todo mundo. Mariana, bem-vinda. Tereza, bom te ver aqui, querida. Que bom que você... Tomara que você não tenha ficado... Deu para acompanhar aí? Ficou muito doido? Deu para acompanhar um bocadinho? Não, deu. Eu uso bastante mindfulness com o paciente, mas principalmente com o quanto eu estou presente com o paciente. Tem me ajudado muito dentro do psicodrama, que é a base que eu tenho lá de trás, né? E do psicodrama dentro da análise psicodramática, né? Que traz do núcleo do eu, que tem um pouco parecido com essa questão de aumento de percepção do corpo nas sensações corporais, aumento de percepção dos pensamentos e das sensações corporais, né? E das emoções. Mas me ajuda muito na questão da presença diante do paciente e o quanto eu estou, na medida que eu estou atendendo, o quanto eu viajo, o quanto eu estou, aí eu vou, percebo e volto, como é que está meu corpo, possíveis julgamentos,
Isso é muito forte. Quando eu Então, tinha 28 anos, ou seja, muitos anos atrás, eu fiz uma parte da formação em psicodrama, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Era um pessoal forte do Rio. Eu adorava psicodrama, eu gostava de inserção de psicodrama. Eu ia, adorava psicodrama. Eu comecei a fazer na época, formação em psicodrama. Acho uma abordagem muito legal, bonita, assim, muito potente, assim, eu acho, o psicodrama. E na época também fiz psicodrama bipessoal também, que era o psicodrama para o atendimento no consultório, né? Um a um. Bem-vinda, Tereza. Sempre que você quiser, me avise. Você é bem-vinda aqui. Povo, beijo. Vamos trabalhar. Boa semana para todo mundo. Obrigada.